Seguinte, galera, no áudio de hoje eu vou falar para vocês sobre um erro muito comum que eu vejo vários empreendedores cometendo e que impede eles de levar o negócio para frente, de desenvolver de verdade o negócio, né? Muitas vezes as pessoas me falam, por exemplo, Júlio, ó, eu não consegui concluir o treinamento ainda, não consegui avançar, não consegui ir para frente porque eu tô o tempo todo tentando resolver todas as coisas e daí eu foco um pouco nisso, um pouco naquilo e eu acabo não conseguindo fazer nada. Bom, isso é uma coisa muito comum, várias pessoas passam por isso, vários donos de negócio passam por isso, e realmente é um grande desafio você não passar por isso. Porque veja o que acontece, como a gente está ali na linha de frente dos nossos negócios, né? É muito comum que a gente tenha essa intenção de querer colaborar ou de querer ter nas mãos várias coisas ao mesmo tempo, né? E dentro do nosso negócio, às vezes tem várias áreas que precisam ser desenvolvidas, não apenas uma. Na verdade, o tempo todo, todas as áreas precisam estar em desenvolvimento. Mas existem algumas áreas que precisam ser desenvolvidas mais e com maior intensidade e primeiro. Então, esse que é o grande segredo, né? O segredo, o erro que muita gente comete e que você tem que tomar cuidado para você não cometer também, é pulverizar demais o teu foco na hora de fazer o teu negócio realmente andar. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, às vezes as pessoas fazem o acelerador de lucros e não conseguem concluir, não conseguem colocar em prática as coisas que estão lá dentro. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, elas querem resolver o problema da gestão, elas querem resolver a produtividade, elas querem resolver as vendas, elas querem resolver a entrega, elas querem resolver a qualidade do produto, tudo ao mesmo tempo. E o que acontece é que você acaba não resolvendo nada, justamente porque você está com o foco pulverizado. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa aqui também, a gente falou em relação a estudos, né? Ela me perguntou o que eu achava. Júlio, eu estudo aqui sobre marketing digital, sobre geração de conteúdo, sobre que mais que foi também. Enfim, foram 2 ou 3 coisas relacionadas aí a marketing digital. Eu disse, olha, foca em no máximo 2 coisas ao mesmo tempo. Pega as coisas principais dentro daquilo que você quer resolver pontualmente e você estuda por demanda. Então é isso que você precisa fazer dentro do teu negócio também. Você precisa tomar cuidado para não ter um foco pulverizado. O que é um pulverizador? É aqueles, tipo, pensa naqueles borrifadorzinhos de água. O que tu faz? Tu tem uma regulagemzinha na ponta que se tu deixa de um jeitinho, vai um jato para frente, né? Bem retinho assim, sem pulverizar, tipo, bem para frente mesmo. Aí tu vira o negocinho, ele faz tipo um chuveirinho, né, abertão assim. Isso é pulverizar. O que acontece? No modo que ele vai só um jato de água para frente, a concentração é muito maior, né? A vazão numa única direção é muito maior. O que acontece? Isso faz com que o que você estiver mirando, né, seja uma flor, sei lá, uma parede, vai molhar mais, não vai? Se você pulverizar, vai atingir uma área muito maior, mas vai molhar muito menos todas as áreas, não concorda? É exatamente assim que você tem que analisar como é que você está focando o teu esforço. Quanto mais pulverizado ele for, você vai abranger um monte de coisa ao mesmo tempo. Massa, legal. Só que você não vai se aprofundar em nada. Então você vai levar muito mais tempo para resolver algum problema. E é assim que eu faço as minhas demandas de trabalho. Eu olho para dentro do meu negócio e penso assim, bom, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Qual que é a parte mais crítica do negócio hoje, no dia de hoje? Né? Não, nem falando de um modo geral, assim, para esse mês, para o ano, não, para hoje. Qual que é a atividade mais crítica do dia? E eu foco apenas nela. Quando essa atividade termina, eu vou para as outras. Mas aí você não deixa coisas para fazer? Sim, eu deixo coisas para fazer, sim. Mas eu termino aquela atividade que é mais crítica, entende? Olha quanto isso é importante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu dia a dia. Às vezes tem que criar uma página de oferta nova, por exemplo, uma sequência de e-mails, uma oferta. E também tem as outras atividades secundárias, mas que também são importantes, do tipo geração de conteúdo, estar nos stories falando com as pessoas e tudo mais, respondendo as pessoas nos stories, né? Então, essas coisas, elas são importantes, mas elas são secundárias. Então, eu foco apenas na coisa que é principal e depois que eu passo dessa coisa principal, concluir, legal, aí eu vejo o tempo que sobra para distribuir entre as outras coisas, mas eu sempre vou eliminando a atividade mais importante, o foco mais importante. A mesma coisa vale para os estudos, por exemplo, porque o que acontece? Qual é a área que precisa ser estudada primeiro? Então você olha para dentro do negócio e pensa o seguinte, qual é o problema mais crítico que eu tenho? Então é nesse problema que eu vou focar tanto o meu esforço para estudo, quanto os meus esforços para a solução do problema, né? O meu esforço operacional. Então é isso que você precisa fazer, você tem que tomar esse cuidado para você não pulverizar demais o teu foco e acabar não resolvendo
Nada. Então você tem que ter um foco exclusivo nos pontos mais críticos, no máximo uma ou duas coisas ao mesmo tempo. No máximo duas coisas ao mesmo tempo. E você só troca de atividades ou de foco, né? Então, por exemplo, tá focando em gestão, eu quero resolver a parte gerencial, resolver a questão do preço de venda, uma boa gestão, análise de resultado, que é o que eu ensino dentro do acelerador de lucros. Então, beleza, o meu foco vai ser esse, até eu dominar isso. Ah, mas tá, Júlio, você não tá deixando outras pontas soltas? Sim, cara, você tá deixando outras pontas soltas, mas essa é que é a grande sacada. Quando você tá focado só você tá olhando numa visão macro e você tá focado, tipo, na chama, né? Pensa no incêndio. Você tá olhando para cima, lá no topo do incêndio tem uma chama gigante, né? Quando você tá olhando lá para cima, você vê que, nossa, tá pegando fogo em várias áreas. Quando você olha lá para baixo, para a raiz, você vê que, o fogo tá começando aqui. Então é aqui que eu vou ter que apagar o fogo. Não adianta apagar lá em cima. Então esse que é a grande questão, né? Então você tem que focar primeiro no que é mais crítico e no que precisa ser resolvido primeiro. Então, tá focado em gestão, tá focado em resolver os teus problemas gerenciais e construir uma estratégia de gestão para o teu negócio, uma estratégia para realmente tornar o teu negócio mais seguro, ter uma visão mais clara do teu resultado, entender a tua lucratividade. Tá focado nisso? Mantenha o foco nisso até que você atinja esse objetivo. Quando você atingiu esse objetivo, aí você passa para outras coisas, você começa a focar em outras coisas. Por que dentro dos meus treinamentos, por exemplo, por que o workshop de produtividade vem só depois, dentro da minha esteira de produtos? É porque ele é menos importante do que o acelerador de lucros? Não, muito pelo contrário. Mas é porque ele é um problema secundário. Normalmente, a pessoa que está pensando em produtividade, que está pensando em ter uma equipe mais produtiva, ela já resolveu os problemas que o acelerador de lucros resolve. Então, ela primeiro focou em resolver os problemas que o acelerador de lucros resolve, que é preço de venda, entender qual é a demanda de vendas, entender como é que as coisas realmente têm que funcionar dentro da empresa, né, em termos gerenciais, em termos estratégicos. Opa, isso já não é mais um problema para mim, resolvi. Então aí elas têm oportunidade, têm a possibilidade de começar a focar mais na parte estratégica, na parte no sentido de produtividade daí, né? Como é que eu vou fazer para mapear meus processos, para padronizar meus processos, para ter mais produtividade, para treinar a minha equipe, para medir a minha produtividade, para criar indicadores de desempenho, entende? São fatores secundários, são problemas de quem já passou pela primeira parte. Então, esse é um foco muito importante. Você precisa aprender a analisar uma coisa por vez, a focar em uma coisa por vez, não focar em tudo ao mesmo tempo. Quando você foca em tudo ao mesmo tempo, um exemplo que eu sempre uso, pensa naqueles equilibristas de prato, que bota o prato em cima da varetinha e fica girando. Esse cara tem que estar o tempo todo correndo de um lado para o outro para balançar mais a varetinha para o prato não cair, né? Então, assim, ele vem aqui, balança uma varetinha, daí corre lá na outra ponta, balança outra, depois corre na terceira, depois corre na quarta, depois corre na quinta, e aí ele, quando vê, tá na hora de voltar lá na primeira vareta, daí, opa, a segunda tá desequilibrando e ele volta lá correndo. Então é isso que acontece quando você tem um foco pulverizado. Você fica o tempo todo tentando não deixar nenhuma vareta cair, nenhum prato cair da vareta. Então, se você tivesse, por exemplo, equilibrando apenas uma vareta, cara, você ia ficar expert em equilibrar uma vareta e você não ia deixar aquele prato cair. Beleza, deu estabilidade, conseguiu, hipoteticamente, eu estou viajando, mas hipoteticamente conseguiu manter essa vareta aqui equilibrada do jeito que ela não caia mais, aí você bota outra vareta para rodar. Entende? É isso que você tem que fazer. Cuidado para não cair nesse erro de tentar focar em tudo ao mesmo tempo. Então tá resolvendo um problema? Foca nele. Porque a hora que ele resolver, cara, ele some da tua frente, velho. Ele some da tua frente. E se ele sumir da tua frente, você pode ir mais tranquilamente. E assim, parece, olhando em primeiro modo, que você tá deixando um monte de pontinha solta, né? Mas lá no final a conta fecha. E lá no final você vê que, nossa, quanto problema eu resolvi. Então, isso é muito mais importante, né? Resolver os problemas de verdade e não apenas ficar contornando, corrigindo o problema. Você pode realmente prevenir para que eles não aconteçam mais, desde que você resolva, né? Então, se liga nisso, foca em uma coisa por vez, no máximo duas coisas e resolve. Vai naquilo que é mais importante até resolver, beleza? Um grande abraço, vejo vocês amanhã no áudio 352. Valeu!